a todos os participantes e a todos os que aceitaram juntar-se a esta nossa sessão sobre a explosão da cloud, multi-cloud, o fenómeno da cloud híbrida e a ascensão da multi-cloud. E se nós vimos a falar de cloud, enfim, há já bastante tempo, e já fizemos alguns fóruns dedicados a este tema. A verdade é que não há dois iguais e não há duas situações iguais em termos de cloud. Inicialmente se falava muito sobre a questão, e continua a falar-se, obviamente, é uma questão relevante, sobre a questão da adoção da cloud e os vários modelos. Desde há alguns anos, diria que o fenómeno da cloud híbrida se tornou particularmente relevante, porque a questão é as empresas perceberam que necessitam de mais do que um modelo de deployment, portanto, e diria que nos últimos 2 anos, provavelmente, se tornou perfeitamente relevante falarmos de multi-cloud, porque não há nenhuma das clouds, apesar de cada uma delas ser rica em termos do seu portfólio de serviços, não há nenhuma que provavelmente consiga cobrir todas as necessidades das empresas, e sobretudo porque as empresas gostam de ter a liberdade de escolha e de combinar serviços. Portanto, creio que este nosso fórum é muito relevante neste contexto e, enfim, por todos os motivos, e também pelas empresas que aceitaram juntar-se a nós para falar deste tema. Portanto, eu passaria, antes de passarmos ao debate propriamente dito, passaria a palavra ao meu colega Rui Damião para introduzir os participantes e depois daremos então início digamos assim, ao debate. Rui. Obrigado, Henrique. Muito bom dia a todos. O meu nome é Rui Damião, sou o editor da IT Insight e antes então de começarmos propriamente dito com o debate em si, eu gostaria de convidar os nossos 5 participantes a fazerem uma breve apresentação sua em 15, 20, 30 segundos. Eu vou seguir a ordem alfabética das empresas e, assim sendo, eu começo com o Mário Acúrcio da Bravantic. Mário? Ora, bom dia a todos. Meu nome é Mário Acúrcio da Bravantic, sou o CTO da Bravantic. Portanto, a parte da pessoa responsável por toda a parte da tecnologia, trazer as tendências para o mercado mesmo, para que possamos fazer. A Bravantic, como todos conhecem, é uma empresa já portuguesa, já com imensos anos no mercado e que, de facto, a cloud é algo que atualmente é um dos nossos grandes desafios também. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Depois da Bravantic temos a Claranet, Pedro Teixeira. Olá, bom dia, Pedro Teixeira, Claranet. Eu sou o Cloud Director na Claranet. Portanto, tudo o que é negócio de Private Cloud, Public Cloud, Multi-Cloud, passa pela minha área. Sou responsável também por trazer as novas tendências aos nossos clientes, a desafiá-los para as novas funcionalidades que existem. Obrigado, Pedro. E ainda na letra C, na Colt, temos o Rui Dias. Rui? Ora, muito bom dia. O meu nome é Rui Dias. Faço parte da equipa de engenheiros de vendas da Colt, tendo como principal objetivo a componente técnica consultiva da venda. E a minha experiência foi muito à base da Estrada de Comunicações, com 14 anos de experiência nesta área, tendo em conta que a Colt é uma empresa que também está altamente vocacionada na componente cloud e multi-cloud. O nosso papel é extremamente fundamental na consultadoria aos nossos clientes. Obrigado, Rui. Gostaria agora de ouvir o André Ribeiro, da Schneider Electric. Olá, muito bom dia. André Ribeiro, Sales Engineer da Schneider Electric, especialista em data centers e salas técnicas, e entendemos aqui infraestrutura física. E a Schneider Electric para quem não conhece, é um grupo multinacional francês, além da notoriedade que já tem na área da gestão de energia, no canal elétrico, no controle e automação industrial. É também especializada e líder em produtos, aplicações, serviços, infraestrutura física para data centers e salas técnicas. E é isto. Obrigado, André. E por último, mas não menos importante, temos o Ricardo Fernandes da Webcom.
Bom dia a todos, mais uma vez muito obrigado. O meu nome é Ricardo Fernandes da WorkCom, eu faço parte da equipa de Data Center de Multicloud da WorkCom, sou Solutions Architect e aqui o nosso objetivo também é ajudar as empresas e negócios a alavancar a utilização da cloud e fazer a ponte aqui entre estes dois mundos. Obrigado, Ricardo. Eu passo a palavra novamente para o Henrique para avançarmos então com a primeira pergunta deste debate. Henrique? Obrigado, Rui. Portanto, vamos dar então início ao debate e na sequência daquilo que foi dito anteriormente, temos vindo a assistir ao crescimento do fenómeno multi-cloud, para além do que já existia e que sabemos que é uma realidade em termos de cloud híbrida. E, portanto, estes fenómenos tendem a crescer naturalmente, e mesmo sabendo que, enfim, devido às várias circunstâncias destes últimos anos, não estamos necessariamente em contextos económicos favoráveis, mas ainda assim perguntávamos aos nossos participantes se este já é um modelo escolhido, ou estes modelos já são escolhidos e adotados por um número significativo de organizações em Portugal. Se continuamos, digamos assim, se continua a preferência, ou se há mais a preferência por um modelo de cloud única, ou antes estes modelos híbridos e múltiplos. E eu começaria por passar a palavra ao Pedro Teixeira, da Claranet, que obviamente está no centro deste furacão. Aproveitando os dias que passam, que infelizmente tantos Exatamente. fazem. Bem, este não é um desastre, mas é realmente, eu vejo esta adoção híbrida de uma forma muito positiva. Significa que, e falando um bocadinho antes de ir para a parte multi-cloud, falando do híbrido entre o on-prem e a public cloud, nota-se cada vez mais um crescimento na maturidade das empresas em Portugal, especialmente empresas que têm algum lastro em termos tecnológicos que os obrigava muitas vezes a ficar com as soluções presas on-prem. Nota-se uma tendência cada vez maior a escolher, e obviamente escolher com bastante critério, que workloads deverão migrar para public cloud. Esta mistura obviamente tem todo o sentido, e desde se falarmos em fatores económicos que podem levar à rentabilização daquilo que existe on-prem, com a conjugação de elementos em public cloud que são elásticos e podem crescer de uma forma quase infinita, com um controle de custos ajustado. Nota-se esta tendência que eu acho que é bastante positiva, e segundo também a nossa definição, o mundo é híbrido e como tal, o mais normal é que a tendência, e os estudos de mercado mostram isso também, que a situação híbrida não tende a desaparecer, tende a estabelecer-se, obviamente adaptando-se a cada necessidade de negócio e à estratégia de cada uma das empresas. Quando falamos em multi-cloud, aqui a tendência é sempre ir buscar o melhor de cada cloud, se bem que aqui em Portugal nós não temos, por natureza, ir à procura de uma estratégia multi-cloud, porque obviamente isto traz complexidade na gestão, e a gestão, muitas vezes, obviamente, quando falamos em public cloud, quem faz esta gestão sabe que existem determinadas características de cada cloud, e obviamente isso obriga a ter também técnicos especializados em cada cloud. E como obviamente a tendência é oferecer sempre o melhor serviço aos clientes, queremos ter esse know-how dentro de casa. Portanto, esta tendência multi-cloud normalmente acontece ou porque, e obviamente quando falamos em multi-cloud temos que abranger tudo, muitas vezes tende-se a falar de cloud só para IaaS e para PaaS, mas também devemos incluir aqui o SaaS, portanto, também faz parte deste mundo, e muitas vezes esta tendência multi-cloud passa também por aqui, pela escolha de, embora o cliente final até nem saiba no limite em que cloud é que está este software as a service, mas ele próprio, sem saber, está numa política de multi-cloud.
quando esta intenção existe, realmente pode ser por questões de outras ofertas de ISVs, ou porque a oferta, podemos olhar também por uma questão de custo, ou inclusive é por características relacionadas com segurança que são mais atrativas numa ou noutra cloud. Obrigado, Pedro. Eu pediria agora a opinião do André Ribeiro, da Schneider, precisamente sobre este tema. Bem, relativamente aqui a esta questão, e se calhar indiretamente já à questão em si, se este modelo de infraestrutura já faz parte, é a primeira escolha da maioria das organizações portuguesas, além daquilo que o Pedro já disse, existe também aqui uma questão das organizações portuguesas, que é determinar os seus fatores críticos de negócio e também as suas estratégias futuras para ver se faz sentido adotar algum tipo desta infraestrutura ou até migrar a sua atual infraestrutura para esta. E para isso é necessário, está muito bem estabelecido qual é que é a sua estratégia, se vão necessitar de aplicações que necessitem de mais recursos ou até de múltiplos recursos alojados em diferentes infraestruturas. E se isso corresponder, sim, acredito que a evolução será essa, está a ser essa, e até devido também às contingências atuais e à aceleração do negócio que necessita de ser feita, acredito seriamente que é essa a tendência, e é isso que se está a constatar no nosso mercado, ainda a uma velocidade lenta, mas é isso que se tem vindo a constatar. Obrigado, André. Eu pediria a opinião também do Ricardo Fernandes, da WorkCom, da sua perspectiva face aos clientes e aos pedidos dos clientes e aos requisitos que têm tido. É assim, relativamente a esta questão, eu penso que uma das circunstâncias que também faz com que haja uma maior adoção e também escolha dos cenários de hybrid cloud ou de cloud tem a ver também com o facto de, hoje em dia, o acesso aos equipamentos físicos, ao hardware físico, hoje em dia também é um pouco mais complicado, ou pelo menos assiste-se a um maior atraso nessas entregas. Pelo que, tendencialmente, o recurso o recorrermos aos serviços de cloud e consumir os serviços de forma imediata traduz-se numa maior celeridade e é muito mais fácil para as empresas adotarem rapidamente os seus serviços sem ter que esperar por uma solução tradicional, assim desta forma também tornando-se mais ágeis. Muito obrigado, Ricardo. Eu passaria ao meu colega Rui Damião para agora a segunda questão. Obrigado, Henrique. Sim, vamos avançar então com a segunda pergunta. Apesar de estarmos constantemente a falar de ir para a cloud, a verdade é que muitas organizações decidiram manter parte dos seus workloads on-premises. Normalmente essas decisões, ou por vezes essas decisões já são amadurecidas e por vezes são mesmo o regresso a casa para a cloud privada. Aquilo que eu queria perguntar é quais é que são os motivos que levam os clientes a este tipo de decisão, e eu começava por dirigir a questão ao Rui Dias da Colt. Rui? Rui, é uma questão extremamente pertinente. Efetivamente é uma tendência que nós vemos no mercado. Acredito que temos que olhar aquilo que são as transições, tanto cloud pública para cloud privado, caso a caso, tendo em consideração a realidade do negócio, a realidade de cada empresa, ok? E temos que ter em atenção vários aspectos do ponto de vista, tanto ao nível regulatório, de certa forma, nem todos os dados podem ser armazenados em clouds públicas e tem que ser por uma questão de data compliance registados em cloud privadas. Existe também a necessidade de fazer uma análise financeira extremamente audaz, no sentido em que, obviamente, na cloud nós temos uma flexibilidade de crescimento, temos modelos comerciais no ponto de vista de pay as you grow, no entanto, obviamente, do ponto de vista do custo, por vezes é mais difícil aquilo que é a dimensão, tudo aquilo que é necessário em termos de contabilísticos para apresentarmos um projeto e fazê-lo crescer numa cloud pública. Obviamente isto abre aso e abre portas para outro tipo de funções, nomeadamente pessoas na área financeira, operacionais, que têm que olhar do ponto de vista de um projeto no seu todo e olhar para o ponto de vista do custo, ok?
Isso obviamente pode afastar aquilo que é a realidade de uma empresa para uma cloud privada, em que efetivamente tem um CAPEX inicial, tem um investimento inicial na sua hardware, mas caso tenha um know-how interno, poderá fazer tudo aquilo que são as customizações dos seus workload in-house, com o seu próprio conhecimento e com um controle de custo muito mais interessante. Não menos importante também é a arquitetura do próprio negócio em si. Se eu tenho necessidade de uma grande exposição a nível internacional dos meus conteúdos visíveis para o mundo, se eu tenho uma aposta mais no mercado nacional em que efetivamente a minha cloud privada com o peering local é mais do que suficiente para isto. Não menos importante também uma componente técnica associada a estas questões, tem a ver com latência, portanto a forma de comunicação diretamente daquilo que são os meus conteúdos que eu tenho on-prime diretamente para cloud, podem tecnicamente não ser viáveis e nesse sentido nós fazemos uma transição para cloud privada, ok? Não obstante isso, a questão da latência, a Colt normalmente tem-se posicionado como sendo um operador, um enabler daquilo que são as conectividades para cloud, utilizando a sua rede de infraestrutura própria, ok? Mas eu diria que certamente a transição está muito associada àquilo que é a arquitetura do negócio de cada empresa, a componente financeira daquilo que é a transição para um modelo, e pronto, se efetivamente a agilidade pode não ser o principal elemento diferenciador, ok? E daí a cloud privada fazer muito mais sentido, dependendo daquilo que são os negócios. Obrigado, Rui. Eu também gostava de ouvir a perspectiva do Mário Acúrcio, da Bravantic, sobre o mesmo tema, sobre o que é que leva as organizações a este Sim. tipo de decisão. Mário? Exatamente. Muito obrigado, Rui. Não, de facto, aqui, como o Rui diz, e concordo aqui plenamente com tudo o que diz, no entanto, há aqui um ponto muito interessante. Quando foi o surgimento da cloud, digamos, muitas empresas tiveram inicialmente toda esta migração e colocaram os seus workloads, os seus processos, as suas aplicações na cloud pública, não havia um controle de custos tão efetivo, digamos, porque muitas vezes era essa derrapagem que havia e também na questão do compliance. Muitas aplicações que julgavam, aplicações legacy, julgavam-se, podiam-se de facto transformar as mesmas aquilo que era no cloud. O mesmo não aconteceu, então este rollback. Para mim, este rollback também, acho que os fabricantes aí têm algo muito importante, porque há aqui vários fabricantes de hardware que, de facto, de hoje têm soluções que permitem ao cliente dizer que tem uma solução, um pay-per-use, portanto, e um pay-as-you-grow também, que é, define quais são os seus workloads, ou seja, qual a sua necessidade que irá ter, e então, mesmo para utilizações esporádicas, tem um buffer que pode pré-definir e consegue consumir o mesmo e volta à sua arquitetura tradicional. Ou seja, estamos a falar que o cliente tem a sua arquitetura tradicional como conhecia, portanto tem a sua cloud privada no seu data center, o seu conhecimento, mas sabe o que tem, sabe o que vai consumir e se necessitar de crescer, cresce. Em termos de custos para eles, para os clientes, é muito mais fácil porque tem um controle muito mais apurado. Em termos de compliance, em termos de segurança, tudo também sabe onde está a sua informação, sabe o que tem que correr, portanto, tudo isso deixa de ser um problema. Esse retorno, quando foi a pandemia, muita gente teve que tomar uma decisão muito rápida de adotar, seja um Azure, AWS, o que seja, e levar tudo, mas depois, de facto, constatou que não era a melhor opção, e então agora, com toda a maturidade e toda a parte do processo que está a acontecer, estão a retornar e a adotar por esse tipo de soluções. Obrigado, Mário. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Pedro Teixeira, da Claranet, sobre este mesmo tema. Pedro? Obrigado. Eu concordo plenamente com o Rui e com o que disse. Custos, acho que está na ordem do dia e todos nós estamos preocupados com esse ponto. Em previsibilidade dos custos em public cloud, nem sempre é fácil prever tudo. Mas só queria adicionar um ponto que no fundo é, e por vezes também fruto das circunstâncias, é a falta de acompanhamento na fase de preparação. Portanto, a forma como não se estuda os workloads que vão funcionar em cloud pode trazer dissabores. Existe aquela política, primeiro passamos, depois logo se vê, portanto o puro lift and shift, normalmente é a receita para o desastre, porque depois traz de tal forma uma subida de custos, complexidade e falta de noção do que é necessário gerir, que traz uma experiência tão negativa que leva muitas empresas a recuar e infelizmente a ficarem com uma péssima impressão do que é trabalhar em public cloud, que obviamente se fosse bem preparado, portanto nesta fase de assessment, as coisas estariam mais preparadas e obviamente aí poderíamos perceber se fazia ou não sentido esses workloads irem para cloud.
Obrigado, Pedro. Eu gostaria também de ouvir a perspectiva do André Ribeiro, da Schneider Electric. Eu relembro a questão: quais é que são os motivos que levam os clientes a manter parte dos seus workloads on-premises? André? Obrigado. Além daquilo, tudo o que já aqui foi dito, eu gostava de acrescentar que, e respondendo também logo diretamente e concretamente a essa questão, existem negócios que carecem de guardar informações estratégicas e sigilosas e, portanto, como é o caso, por exemplo, das instituições bancárias e seguradoras. E, portanto, isso poderá ser um dos motivos, esse tipo de negócios, além de outros, que tenham essa carência de manter os seus workloads on-premises. Além de uma questão que é também muito premente atualmente, que é a questão ainda da confiança que existe nas soluções de cibersegurança e, portanto, proteger os seus workloads e a sua infraestrutura. Muitas pessoas, embora isso seja totalmente desmontável, porque muitas pessoas pensam que mantendo os seus workloads em casa e, portanto, a sua infraestrutura em casa, entendamos lógica, conseguem de uma forma mais fácil proteger esses seus ativos, mas está totalmente errado. Portanto, a atualidade e as soluções de cibersegurança que têm vindo a ser desenvolvidas também já oferecem essa capacidade e até muito mais atual, por causa dada às suas permanentes atualizações, de conceder essa segurança aos clientes e, portanto, não há razão das pessoas e dos empresários e dos gestores de IT a manterem os seus workloads em casa, a não ser se quiserem mesmo proteger algumas informações sigilosas e estratégias, mas não há razão para isso e, portanto, acho que está na altura de começar a transitar para a cloud, independentemente seja híbrida ou multi-cloud, porque isso traz mais aceleração ao negócio e portanto, traz mais valias até às próprias organizações. Obrigado, André. Eu passava agora a palavra ao Henrique para avançarmos com a próxima questão. Henrique? Obrigado, Rui. Esta próxima questão tem a ver com conectividade. E conectividade, obviamente, aqui é um aspecto fundamental quando estamos a falar em cenários, já quando estamos a falar em cenários cloud, necessariamente, mas quando estamos a falar em cenários híbridos ou multi-cloud, a conectividade é um aspecto fulcral. E há aqui um outro fator a ter em conta, que é cada vez mais a existência de descentralização. Quando temos mais aplicações dependentes do Edge, quando temos a internet das coisas. E a pergunta que, enfim, gostaríamos de colocar aos nossos participantes é: como é que os fornecedores, ou seja, os vários fornecedores desta cadeia de valor, como é que os veem a responder a este desafio, que é claramente imparável, ou seja, não há propriamente a dizer, olha, entramos numa fase de estabilidade, não, é algo que veio para ficar, especialmente esta ideia de que a computação, que já de si, em termos de, quando estamos a falar de múltiplo, já há descentralização, mas cada vez mais tudo o que está à volta pressupõe uma grande descentralização. E eu, para iniciar esta questão, passaria a palavra ao Mário, da Bravantic. Exatamente, muito obrigado, Henrique. Então, basicamente aqui com a questão colocada, eu posso dizer que face a esta mudança de paradigma e com os novos desafios diários que estamos a viver, é de facto necessário uma rápida adaptação para garantir o cuidado do negócio, ou seja, toda esta parte nós falamos da conectividade, o edge, tudo, portanto, cada vez mais as empresas têm que se adaptar rapidamente. Também, não só as empresas, mas como nós dissemos, e bem, os fabricantes, neste caso, os fornecedores, nós podemos ver que ao dia de hoje saem tecnologias cada vez mais de uma forma mais rápida, ou seja, a evolução tem sido tão grande e tem havido, nota-se que os fabricantes estão todos ao mesmo nível, cada vez mais as soluções estão a sair, quando falamos do Wi-Fi 6, 5G, e entre a parte da SD-WAN, o que seja, todo esse tipo de competente e conectividade, cada vez mais há uma oferta muito mais vasta no mercado, o que é bom e que torna mais competitivo. Portanto, como estamos a dizer,
aqui, e nós falamos não só a parte da atividade, e aqui, como falaste há pouco, e algo para mim muito interessante, a parte de Edge Computing. Nós falamos o Edge Computing, por exemplo, toda a parte que nós falamos, isto tem a ver com a parte cloud, que muitas empresas na altura adotaram por soluções totalmente cloud e depois, ao verificar, devido às latências, devido à comunicação e tudo mais, também para um processamento mais rápido, identificaram a necessidade de adotar soluções de Edge. Quando digo soluções de Edge, falamos para o IoT, sim, em que, maioritariamente, digamos, um exemplo de fábricas, digamos, que temos um data center central e as fábricas têm essa computação de Edge, em que faz todo esse processamento dos dados e depois faz a depuração e envia os mesmos para o data center. O que é que isto promove? Promove não só um menor tráfego, os dados que são enviados, de facto a informação que é enviada é a informação que é necessária, portanto há um tratamento prévio da mesma, e essa informação assim, estamos a falar de um aumento de performance também para a parte aplicacional, garantir também um melhor aproveitamento da conectividade em si e tudo. Onde há muitas vezes o que temos aqui, e aqui falando, para mim continua a haver um grande desafio, sem dúvida, em todos estes componentes, todas as clouds. De facto, um grande desafio que há é a gestão centralizada, de facto, entre estas clouds, entre, falamos, seja on-prem, seja cloud, portanto, os ambientes híbridos, é garantir esta gestão centralizada que permita o quê? Uma automação de tarefas, que garanta toda a parte de controle de custos e tudo o compliance também para os diferentes setores. Muito obrigado, Mário. Eu passaria a palavra ao Rui Dias da Cult, que está mais, digamos assim, que terá uma perspectiva necessariamente complementar, porque está a olhar para outro tipo de infraestrutura, certamente. Henrique tem toda a razão, e complementando a informação do Mário, na qual eu subscrevo e concordo a 100%, claramente aqui é onde a Cult efetivamente faz a diferença. Nós, atenção, não nos tentamos posicionar como fornecedor, mas sim como parceiro, porque acredito que cada vez mais os CEOs das empresas em Portugal procuram parceiros que possam ajudar e que possam apoiar naquilo que são as transições destes ambientes entre multiclouds. Como é que a Cult se propõe a ajudar a tudo aquilo que são os CEOs em Portugal? Portanto, fizemos um investimento em tudo aquilo que é a nossa rede de fibra óptica, criando uma rede de forma dinâmica, com recurso a Software Defined Network, em que temos a capacidade de fornecer serviços em provisão real-time para tudo aquilo que são os nossos clientes, e temos a capacidade de fazer ligações entre as clouds públicas, tendo em conta a nossa presença no nosso mercado em tudo aquilo que são os data centers onde elas se encontram sediadas. Okay? Portanto, grande parte daquilo que é o objetivo da Cult, que acredito que seja um parceiro estratégico para muito daquilo que são as necessidades de multicloud, passa pela sua rede, passa pela capacidade que tem de otimização dos seus assets, da sua fibra óptica, colocando portais e serviços em modelo de pay-as-you-grow em maior parte daquilo que é o seu portfólio. Okay? Obrigado, Rui. Eu pedi a opinião do André Ribeiro, da Schneider, também sobre este tema da descentralização e da conectividade descentralizada, digamos assim. Sim, aqui na ótica da Schneider Electric, e sendo a Schneider Electric uma fornecedora e parceiro também da infraestrutura física, não há esta transformação, ou isto não pode acontecer, estas baixas latências e estas altas velocidades, se não houver uma infraestrutura física de qualidade, e é aqui que nós entramos também com as nossas infraestruturas e soluções que temos vindo a desenvolver até também para o Edge, com as camadas aplicacionais que conseguimos pôr em cima para gerir essa própria infraestrutura física e daí tirar todos os benefícios na tomada de decisão do CEO, por exemplo, ou de um gestor de IT, até a nível de capacidade futura, se necessita de colocar mais capacidade de computação, ou se necessita até de mais energia, até eventualmente tirar indicadores da eficiência energética daquele próprio equipamento que está lá alojado, e portanto, nessa perspectiva, a Schneider Electric pode oferecer as organizações e as empresas e os cloud providers também a fazer esse caminho e a acelerar nesse caminho, e a tirar todos os benefícios que daí advêm, e depois também acrescentar o tal valor e até contribuir eventualmente através dos indicadores de eficiência energética e de gestão de energia para a sustentabilidade das empresas e para a eficiência energética, que cada vez mais começa a ser premente, e vamos ouvir falar também em breve da eficiência energética, portanto dessas necessidades também das empresas cumprirem essas normas a curto prazo. Obrigado, André.
Eu pediria a opinião do Pedro Teixeira, que obviamente, e o que é interessante neste painel é que temos vários, digamos assim, várias visões sobre o tema e são complementares. Portanto, gostaria de ouvir o Pedro sobre o tema, e já agora aproveitava só fazer uma perguntinha também de curiosidade pessoal, se estão a ver a emergência de soluções DEDs também nos pedidos dos vossos clientes. Sim, Henrique, obrigado pela pergunta. Sim, sem dúvida que estamos a ver, não só aqui, não só em Portugal, mas também internacionalmente. Estamos com alguns projetos em mãos de edge, e a verdade é que, com tudo o que já aqui foi dito, que realmente faz todo o sentido, nós inclusive estamos a ir ao pormenor de muito da informação que é passado destes devices, e é selecionada, no fundo, para garantir que a informação é tratada e, obviamente, dependendo do tipo de informação que é necessária, podemos estar a falar de monitorizações, podemos estar a falar de análises que vão para questões estatísticas. Portanto, hoje em dia já existe também uma abordagem de perceber o que é crítico, passar primeiro para uma decisão rápida e o que é que pode esperar. Portanto, há muito esta situação exatamente para garantir que a informação chega no momento certo. Portanto, e obviamente aqui depende muito como é que, para além dos devices, que é importante, das comunicações que são fundamentais, depende muito como é que as coisas são montadas do lado, e aqui vou só focar muito em public cloud. Portanto, a nossa base de abordagem passa muito por questões de serverless, portanto, já não estamos a falar de máquinas que vão recolher esta informação, estamos a falar de tecnologia nativa que vai tratar esta informação através de uma primeira fase de um hub de IoT e depois então um tratamento de analytics que vai fazer com que dashboards e outras formas de amostragem da informação relevante estejam à frente de decisores. Obrigado, Pedro. Este é um tema rico, este é um tema bastante rico e daria pano para mangas, mas entretanto iria passar ao Rui para a próxima questão. Obrigado, Henrique. Vamos avançar então e vou falar de armazenamento, que é para muitas empresas é eventualmente a forma inicial da adoção de cloud. Eu começava por perguntar ao Ricardo da Warpcom como é que está a evoluir o armazenamento e também o backup nos ambientes cloud. Ricardo? Obrigado, Rui. Em relação ao armazenamento em cloud, aquilo que assistimos cada vez mais é praticamente todos os providers hoje em dia têm esta oferta e cada vez é mais abrangente nos diversos tipos de serviços de armazenamento que é oferecido, seja para armazenamento comum ou seja para backup. Isto também faz com que as empresas, de alguma forma, como deixam de ter a preocupação de ter que gerir esta preocupação, terem que controlar os seus dados ou controlar o equipamento ou o hardware que seja onde albergam estes dados, simplesmente passam esse serviço para a cloud e deixam de ter essa preocupação e cada vez mais esse serviço é mais acessível. Portanto, há menos custos, há menos necessidades de operacionalização. Por outro lado, na questão do backup, acho que também é importante porque backup sabemos que hoje em dia é uma coisa que para as empresas, não digo que pode ser uma dor de cabeça, porque têm que gerir não só os dados, como também todas as políticas que estão em volta desses dados, e assim têm uma gestão muito mais facilitada porque passam parte desse esforço para os cloud providers e desta forma basicamente consomem este serviço como se fosse uma commodity, não têm grandes preocupações, apenas consomem esse serviço e hoje em dia é bastante abrangente o que podemos ter acesso a diversos níveis, portanto não temos praticamente um pouco de tudo para essa oferta. Obrigado, Ricardo. Gostaria também de ouvir a perspectiva do Mário da Bravantic, como é que está a evoluir o armazenamento e o backup nos ambientes cloud.
Mário? Excelente, obrigado, Rui. De facto, aqui, quando inicialmente começámos a falar da cloud, com o surgimento da cloud, a parte do armazenamento não era tão considerado. Falámos do Office 365, ou seja, onde tínhamos os e-mails, tínhamos tudo. Depois começou-se a evoluir, de facto, com a parte do backup, que ali o Ricardo tocou bem. Quando digo backup, porquê? Cada vez mais os clientes, sempre o 321, em que nós, de facto, temos também um repositório na cloud, ou seja, além de ter repositórios físicos, temos em data centers distintos, há um repositório na cloud que temos, para garantir também que o mesmo não é afetado. Depois, temos também aqui, não só nos backups que nós falávamos, mas na parte dos dados. Eu posso dizer que hoje em dia há vários provedores de cloud pública, alguns têm uma oferta até muito interessante. Posso dar aqui um exemplo rápido, por exemplo, na saúde com o Pax, é um crescimento brutal por causa de imagiologia e cada vez mais manter aquele storage, aquele custo, a manutenção, depois chegamentos obsoletos, enfim, passamos a falar a vida alguns dados que têm que ser, não é bem um arquivo, mas é quase, portanto, uma consulta mais esporádica e transitando os mesmos para a cloud, estamos a ter um custo muito mais reduzido, conseguimos ter o acesso e conseguimos ter ali uma escalabilidade, um crescimento muito maior, porque isso é um dos grandes temas quando falamos aqui, por exemplo, no setor hospitalar. Para o público, sim, sem dúvida, cada vez mais cold storage, dados em produção, não tanto, mas sim, também se usa, mas sem dúvida que a cloud cada vez está mais apetecível para as empresas poderem então colocar os seus dados, seja por backup, seja por arquivo, seja mesmo em produção. Está a transitar dessa forma mesmo e a garantir esta gestão. Obrigado, Mário. Também gostava de ouvir a perspectiva do Rui Dias, da Colt, sobre o mesmo tema. Rui? Sem dúvida. Big Data, ao dia de hoje, é uma componente muito forte do negócio de cloud pública. E desde muito cedo existiu uma oferta nesta área. Eu acredito que a componente backup também tenha aparecido por uma questão de otimização dos workflows de produção, o que obviamente faz sentido quando nós temos o nosso storage na cloud. Obviamente também trazemos o backup por uma questão de harmonização de infraestrutura. No entanto, do ponto de vista de cloud híbrida, pode ser um bocadinho distinto. Se eu tenho necessidade de ter o meu backup in-house por questões regulatórias, compliance, e fazer também a replicação desse mesmo backup para cloud, normalmente aí a Cult também pode ajudar naquilo que são essas transições, tendo em conta que é sempre necessário uma conectividade premium, com baixa latência, garantia de SLA, e isso é o nosso principal pilar de atuação e onde nós conseguimos acrescentar valor àquilo que é as soluções dos nossos clientes, aquilo que são os desafios que eles nos trazem. Obrigado, Rui. Eu passava a palavra ao Henrique para a próxima questão. Henrique? Muito obrigado, Rui. Esta questão prende-se com um tema que creio que está na mente de todos os que têm workloads na cloud, os que têm workloads exclusivamente in-house, que é o tema obviamente, o tema da segurança. E para muitos a cloud é, digamos assim, uma solução significativa, é um ponto significativo de solução, outros será eventualmente ainda uma dúvida constante, mas o ponto aqui é que gostaríamos de ouvir a opinião dos nossos, sobre o qual gostaríamos de ouvir a opinião dos nossos participantes, é como é que sentem que os clientes, que as organizações olham para esta componente, ou seja, da cibersegurança, ou seja, segurança na perspectiva da cloud, do utilizador da cloud, e onde é que vêm os clientes a investir, ou onde é que sentem que as organizações estão a apostar o seu investimento nesta área. E para iniciar a questão, eu passava a palavra ao Mário, para saber a sua perspectiva. Ok, muito obrigado, Henrique. Bem, de facto, quando falamos aqui de cibersegurança da cloud, não podemos esquecer que isto é um tema segurança já existe há muitos anos, sempre existiu, mas de facto era um pouco descurado, ou seja, mesmo nos ambientes tradicionais, isto sempre existiu. De facto, com a pandemia e o crescimento dos ciberataques, começou a ser algo mais na berra, digamos assim, não é? Mais falado, e as organizações de facto passaram a dar mais ênfase a todo este tema. Inclusive, muitas organizações, ao dia de hoje, e já começa a ser uma realidade quase para todos, já há um investimento, ou seja, um budget próprio para a segurança, coisa que se calhar há uns anos atrás não existia. Portanto, ao dia de hoje, já passa a ser uma preocupação premente mesmo. Posso-vos dizer, e isto é interessante, eu estava há pouco a ver umas notícias também, isto até foi ontem, há um estudo muito recente que foi publicado
pode dizer que a grande maioria das PMEs, mais de metade das PMEs que fecha, não tem a ver com a sua liquidez financeira. Tem sim a ver com a falta de confiança dos clientes, não é? Das mesmas, após serem alvo de um ciberataque. Isso é um tema que cada vez mais preocupa, é esta parte da reputação mesmo das empresas. E isso tem um impacto muito grande no negócio. Portanto, e desta forma, e falando de todo o tecido empresarial, não só das PMEs, mas também de todas as outras organizações, o investimento varia muito de organização para organização. Isto porquê? Porque existem níveis de maturidade muito distintos, sem dúvida. Portanto, para nós, na Bravantic, sempre a primeira abordagem, e em todos os clientes, é sempre, e o primeiro investimento é sempre passa por uma auditoria. Uma auditoria porquê? Para perceber, de facto, qual o estado em que se encontra de maturidade de umas organizações. Porque só dessa forma é que conseguimos identificar que sistemas têm, como se encontram os seus utilizadores, os acessos, os privilégios, portanto, como está de facto a imagem de toda a sua organização e que de facto qual será o primeiro investimento a ser efetuado, que é o mais crítico. Só com base nisso é que podemos de facto avançar e de facto e começarmos a falar de soluções, seja um PAM, seja IAMs, os XDRs, portanto, todo esse tipo de soluções é que faz sentido falar. Portanto, chegarmos e oferecermos algo e farmos soluções, poderíamos estar aqui toda a manhã, e aqui os meus colegas irão falar, há imensas soluções de mercado, mas cá está, nem tudo se adapta à mesma realidade. Portanto, em primeiro lugar, sem dúvida, saber qual é o estado atual de cada organização, para que assim possamos agir em conformidade e recomendar as melhores ações a tomar. Muito obrigado, Mário. Pedro Teixeira, gostaria de ouvir a sua opinião também sobre este tema e sobre a visão que têm também do lado dos, digamos assim, dos vossos clientes, a prioritização que dão ao investimento nesta área, que obviamente nós sabemos que hoje há uma prioridade maior, muito maior em termos do investimento em segurança, mas especificamente no que se refere a cloud, qual é que é o estado da arte relativamente a esse investimento? Obrigado, Henrique. Sem dúvida que as empresas, dado os eventos que têm acontecido, especialmente nestes últimos anos, olham agora para a cibersegurança como um ponto nos seus orçamentos, exatamente como o Mário estava a dizer. É sem dúvida, e aqui é sempre um ponto também que demonstra alguma falta de maturidade em alguns clientes, não, eventualmente na linha Enterprise não se nota, mas nos clientes corporate ainda se nota, que acham que uma firewall é cibersegurança, e obviamente cabe-nos a nós, aí todos nós, fazer esta evangelização de que a cibersegurança está e é precisa, tal como outra coisa qualquer. Esta cibersegurança, e aqui também muitas das questões do cliente, como é que eu posso ter cibersegurança on-prem? Podemos ter, claro que sim, mas se pensarmos nos providers de cloud e se pensarmos, se juntarmos basta um dos providers de cloud, aquilo que investe em cibersegurança, bate o PIB em Portugal. Portanto, e aqui falo pela Claranet, nem a Claranet investe, nem pouco mais ou menos, isto em segurança, portanto, quanto mais um cliente final. Quer dizer, devemos aproveitar aquilo que os providers de cloud, que no fundo, e aqui é uma questão também de imagem, se um dos 3 principais providers de cloud tiver uma quebra de segurança, o negócio vai ao ar, portanto, não deixam de ter hipótese de continuar a trabalhar. Portanto, todos os clientes vão retirar, porque falta de confiança neste mercado é difícil de suplantar. Portanto, aqui a forma como nós olhamos e em termos de soluções para a cibersegurança, obviamente passa por muito conhecer, tal como o Mário estava a dizer, a maturidade do cliente em termos de segurança, o que é que se aplica a ele, e obviamente para além daquilo que chamamos de cibersegurança, nós estávamos há bocado a falar de storage, existem outras formas de fazer garantia de segurança que não passa só por aqui. Por exemplo, a imutabilidade de storage é hoje um ponto importante. Garantir que em caso de um ataque de ransomware, o storage que temos guardado, seja ele onde for, seja ele o on-prem, temos estado sempre a falar no on-prem, e já agora aqui um ponto importante, o on-prem tanto faz ser em casa do cliente como no data center ao pé dele. Portanto, aqui, esta imutabilidade de storage é uma medida de prevenção também de cibersegurança.
e obviamente, hoje, por exemplo, se houver um ataque e tentarmos chegar ao contacto com o provider de cloud, a primeira pergunta que vem imediatamente é se todos os utilizadores têm MFA. Portanto, se houver um utilizador que não tenha, acabou o ticket fechado aí, porque o cliente não cumpre com o nível básico de segurança. Portanto, há aqui cada vez mais, e como tudo, mas neste ponto principalmente, uma vez que os ataques vão cada vez ser mais e mais pesados e mais agressivos, principalmente em empresas que têm maior exposição, há determinadas questões que têm que ser aprendidas logo à partida quando se investe e quando se faz este tipo de abordagem. Obrigado, Pedro. Ricardo, relativamente a este tema da priorização dos investimentos em segurança por parte dos clientes e por parte das organizações com que trabalham, qual é que é a sua perspectiva e a sua experiência? Obrigado aqui pela questão. Acho que aqui o tema da segurança, aqui face também aos últimos ataques de ransomware, acho que as empresas cada vez ficam mais preocupadas e tendencialmente, face a essa experiência, olham logo para tentar evitar esses mesmo ataques. A forma mais fácil muitas vezes é recorrer aos serviços ou temas de cloud que já têm tentam pelo menos colmatar e dar esse serviço de forma mais ágil, ou então também tentam colocar esse serviço dentro de casa para minimizar as possibilidades de ataque ou de sofrerem qualquer impacto com esses ataques. Muito obrigado, Ricardo. Eu passaria a palavra ao Rui para dar início à questão seguinte, precisamente. Obrigado, Henrique. Vamos falar agora de flexibilidade, que todos sabemos que as organizações precisam de flexibilidade e é importante que se derrubem barreiras na adoção de soluções cloud. Eu começava por perguntar ao André Ribeiro, da Schneider Electric, como é que a cloud híbrida e a multi-cloud vêm apoiar essa flexibilidade necessária para as organizações? André? Sim, obrigado pela questão. Bem, deixem-me começar por dizer que não é dramático se uma empresa não adotar soluções cloud. Na verdade, e simplificando-se, uma empresa, mesmo pequena que se aquela seja, já tiver um data center no local onde desenvolve o seu negócio, essa empresa, na verdade, já tem uma cloud privada, sendo esta infraestrutura uma cloud privada interna, como se designa. Agora, esta solução pode não ter a flexibilidade e a escalabilidade que novos recursos ou aplicativos venham a necessitar. Aqui o gestor da IT terá um papel fundamental na decisão de transitar para a cloud híbrida ou para a multi-cloud. E como já tive a oportunidade de dizer anteriormente, para uma tomada de decisão sustentada será fundamental determinar os fatores críticos do sucesso do negócio e as estratégias futuras também para esse mesmo negócio da sua empresa. Até a fim de verificar se será necessário adotar uma nova infraestrutura para apoiar o seu negócio e, se sim, qual é a melhor que se adequa, a cloud híbrida ou a multi-cloud. Ainda sobre esta questão, gostava de dizer que a APC by Schneider Electric, a APC é uma marca amplamente reconhecida, que foi adquirida pela Schneider Electric há um par de anos, tem vindo a desenvolver um conjunto de produtos e aplicações digitais que disponibiliza aos seus clientes, sejam eles clientes finais ou cloud providers, a flexibilidade de construir uma infraestrutura física, escalável, segura, eficiente e digital. Estas 4 palavras para mim são muito importantes, portanto, a escalável, segura, eficiente e digital. E garantimos uma expertise e qualidade em todas estas dimensões, reconhecida e comprovada por grande parte dos gestores da IT do mercado. E eu queria aqui evidenciar as últimas 3, a capacidade que temos de oferecer uma infraestrutura segura e eficiente e digital. Segura porque a segurança cibernética não se cinge apenas a ataques via internet. Aliás, agora ainda foi a questão anteriormente respondida, e eu gostava de reforçar que sim, a segurança cibernética não se cinge apenas a ataques via internet. Aliás, sendo concretizados por pessoas, esses mesmos ataques, parte dos ataques cibernéticos têm origem na infraestrutura física, sejam elas PCs, routers ou outras appliances instaladas em data centers. Portanto, se não controlarmos os acessos e as pessoas
e o comportamento das pessoas, neste caso a nível dos PCs, e todas as operações que eles fazem diariamente, e também os acessos aos data centers e, portanto, a infraestruturas críticas que necessitam de alguma restrição no acesso, os ataques irão acontecer e têm início de outra forma que não via internet, portanto, tem caráter e iniciam-se de uma forma que não via internet. Por exemplo, deixa-me só dar o exemplo, a partir do momento que uma pessoa que desconhece como é que funciona um router e está a fazer uma simples operação e basta com um cabo de rede fazer uma ligação a outra porta de rede, começamos logo ali a ter um ataque de DOS e, portanto, pode mandar uma organização abaixo. Isto para dizer que é muito importante ter controles de acesso até ao nível do bastidor, e isso a Schneider Electric ajuda na perfeição, nessa necessidade, porque esse mesmo bastidor pode ter lá uma série de appliances lá instaladas com uma camadas de proteção de firewalls e outras camadas de cibersegurança e de serviços e produtos de cibersegurança que complementam e conferem um grau quase impraticável de ataque, mas se o bastidor estiver descoberto e acessível a qualquer pessoa, portanto pode acontecer ali um ataque por muito inocente que ele tenha sido esse caráter. E nesta área, a Schneider Electric dispõe de um conjunto de soluções que se conectam e integram com camadas aplicacionais com o objetivo de oferecer um maior controle e segurança física ao cliente. Passando para a outra dimensão, o eficiente. Bem, a eficiência só faz sentido quando os recursos libertados resultantes desse processo ou a tecnologia adotada são utilizados em benefício do ambiente, planeta ou pessoas. É o uso de equipamentos e soluções cada vez mais eficientes que leva depois as organizações a atingir as metas de sustentabilidade e que se propõem. E, volto a reforçar, isso vai tornar-se na ordem do dia, portanto, essa necessidade de atingir as metas de sustentabilidade e ter equipamentos cada vez mais eficientes. Uma vez mais, e face a este desafio, a Schneider oferece as melhores UPS, os melhores sistemas de arrefecimento, pronto, entre outros produtos, todos eles projetados e construídos com a tecnologia de ponta que conferem essa eficiência. E por último, a dimensão do digital. A digital, para mim, a camada digital para mim é uma das mais importantes, pois permite consultar os dados gerados pela infraestrutura física e daí ajudar à tomada de decisão. Na verdade é o que vai oferecer ao cliente a visibilidade sobre toda a sua infraestrutura, portanto se é necessário mais espaço, se tem a energia suficiente para colocar mais uma appliance e assim garante a continuidade do negócio, permitindo todas as operações, gestões, planeamentos, modulação da sua carga de IT, tudo o que é necessário para esse gestor de IT pensar o seu negócio atual e também para a frente. Obrigado, André. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Ricardo Fernandes, da WarpCom, e eu relembro a pergunta: como é que a cloud híbrida e a multi-cloud vêm apoiar a flexibilidade necessária para as organizações? Ricardo? Obrigado, Rui. A cloud híbrida e a multi-cloud vêm dar às empresas aquilo que a agilidade muitas vezes necessária para o negócio hoje em dia, ou seja, vem-lhes dar a possibilidade de consumir os recursos, as aplicações necessárias para o seu negócio, independentemente do local onde elas estejam, da forma mais eficiente possível. Portanto, e desta forma permitir às empresas ter as suas necessidades a serem executadas num sítio que lhes seja mais vantajoso. Creio que o Ricardo está com alguns problemas de ligação. Vamos avançar e depois voltamos ao Ricardo novamente. Eu avançava então com o Rui Dias da Colt. Rui? Obrigado, Rui. Efetivamente, eu penso que o modelo cloud veio trazer de forma nativa ao mercado o conceito de flexibilidade. Portanto, ao dia de hoje, tudo aquilo que são as cloud públicas tem ofertas de pay-as-you-grow, na qual nós temos a capacidade de pagar apenas por aquilo que estamos a utilizar e com isso temos um rápido crescimento do ponto de vista daquilo que são as infraestruturas, do ponto de vista daquilo que são as plataformas, serviços, ok? E isso dá a dimensão necessária às empresas, ou seja, eu tenho uma capacidade das minhas equipas de DevOps começarem a desenvolver, produzir e colocar em produção de forma muito rápida,
traz-me também, do ponto de vista comercial, algo extremamente interessante. Ou seja, se anteriormente nós tínhamos nos ambientes on-prime uma componente mais de CAPEX, em que temos um investimento inicial, com eletrónica, com hardware, conseguimos transitar para um modelo um bocadinho de OPEX, ou seja, eu pago mensalmente apenas pela máquina que tenho que utilizar, o tempo que ela está disponível e apenas para aquilo que é necessário em termos de desenvolvimento. Portanto, eu diria que de forma nativa as clouds públicas e a multicloud traz esta flexibilidade que acho que é extremamente importante para as empresas. Obviamente tem que haver um balanceamento. Portanto, eu acredito que o on-prime e o híbrido esteja para ficar. Há dados que efetivamente são extremamente importantes e sigilosos e convém ficar sobre a autoria, ou pelo menos sobre a gestão daquilo que são os CEOs. Não menos importante para estes ambientes é a escolha do parceiro que efetivamente vai ter a capacidade de apoiar os nossos CEOs nesta transição de cloud, dando, como o Pedro estava a dizer, penso numa pergunta atrás, a componente de escalonamento, arquitetura, desenhar os modelos de negócios necessários, percebermos de PNL o que é necessário para a implementação destes projetos. Obrigado, Rui. Eu creio que o Ricardo já está connosco. Ricardo, sinta-se à vontade para continuar ou para recomeçar a sua resposta. Peço desculpas há pouco, não sei muito bem em que parte fiquei, mas basicamente só queria salientar que realmente a cloud híbrida e a multicloud vem dar aqui a agilidade necessária para os negócios das empresas, para poderem executar as suas aplicações, os seus workloads, onde lhes esteja mais benéfico. Obrigado, Ricardo. Eu dava agora a palavra ao Pedro Teixeira, da Claranet. Pedro? Sem dúvida aqui, de tudo o que já foi dito, a flexibilidade, acho que temos que olhar muito para qual é o objetivo de usar Public Cloud. É, sem dúvida, não sei se penso que foi o André que referiu, se a empresa, se o cliente não vai para Cloud, não tem que ir, quer dizer, também não podemos transformar isto e já existem muitas vozes internacionais a falar exatamente neste ponto, de que Public Cloud não pode ser uma tendência, só porque é moda ir para Public Cloud. Não, temos que olhar do ponto de vista de negócio o que é que faz sentido para nós. Todos nós, se fizermos a analogia com o carro, nós temos um carro que utilizamos em Portugal quando viajamos, se calhar alugamos um carro porque precisamos do carro naquela altura. Portanto, aqui é um bocadinho também a mesma questão. Ou seja, nós podemos ter a nossa própria infraestrutura e se, por exemplo, queremos testar alguma funcionalidade nova, queremos testar uma nova plataforma, a Public Cloud é, sem dúvida, aí, nesse caso, uma excelente ferramenta para esse tipo de solução. Portanto, aqui temos que ter realmente também nós a flexibilidade estratégica para perceber o que é que devemos utilizar em que altura. Portanto, aqui está muito, e obviamente cabe aos parceiros que trabalham com os clientes dar esta visão e não encarrilhado por uma única tendência que é para um lado ou para o outro. Não, o mundo não é preto e branco, felizmente, é cinzento, no que toca a este Pantone, mas e como tal devemos adaptar-nos principalmente àquilo que é o negócio do cliente. Se percebemos o negócio do cliente, então podemos ajudá-lo melhor. E é um bocadinho esta elasticidade, esta flexibilidade vem muito daí. Obrigado, Pedro. Eu passava agora a palavra ao Henrique para avançarmos com a última questão deste fórum. Henrique? Henrique, é possível que tenha o microfone ligado? Muito obrigado, Rui. Isso, de facto, temos estado aqui a abordar um conjunto de questões muito relevantes relativamente a este aspecto das clouds híbridas, on-prem, multi-cloud. Há algo, quando se fala deste tema, vai surgir inevitavelmente, que é o tema da possível complexidade. E isto nós já falamos disso um bocadinho atrás, o tema já foi abordado, mas há um trade-off, há um trade-off necessariamente que é, ok, estamos a evitar o lock-in por parte de um fabricante ou de uma determinada solução de cloud, portanto estamos a desdobrar as nossas opções, mas com isso, obviamente, é uma complexidade acrescida
Devemos ir para um lado, devemos ir para o outro, portanto, para evitar a complexidade, devemos ficar apenas com um fornecedor e provavelmente não, tal como em muitas outras áreas, a diversidade traz benefícios. E, portanto, a questão que gostávamos de endereçar aos nossos participantes tem, sobretudo, como lidar, não é? Que orientações dar aos nossos clientes, aos nossos parceiros, para lidarem com esta complexidade. Como é que se pode simplificar, no fundo, a interação de algo que é necessariamente não simples e que exige recursos, exige tempo, etc. E eu começaria por endereçar a questão ao Ricardo, mas eventualmente, se calhar, acho que todos os nossos participantes depois terão uma palavra a dizer e, portanto, iria depois passar a palavra a cada um sobre este tema que nos parece um tema particularmente relevante e que está certamente na mente dos nossos leitores e da nossa audiência. Portanto, eu começaria por endereçar a questão ao Ricardo. Como endereçar, como lidar com esta complexidade das múltiplas clouds e soluções? Obrigado, Henrique. É uma questão muito pertinente, não é um tema muito fácil. Eu acho que, em primeiro lugar, cada cliente terá que ser feito sempre uma análise bem feita, bem aprofundada do tema, porque cada cliente vai ser um caso específico. Para alguns poderá não fazer sentido os temas de multi-cloud ou cloud híbrida. Acho que um aspecto importante, por exemplo, é a questão do controle do custo nestes cenários, porque se o cliente perde o controle dos custos na utilização dos vários serviços onde tiver nos vários cloud providers, acho que o tema vai escalar para um lado menos positivo. E rapidamente vai tentar sair dessa situação. Portanto, acho que tem que ser sempre feito tem que adotar uma solução que tente ser o mais benéfico para o negócio. Um dos temas que estava a ver se estava-me a recordar era também tem que haver um processo de transformação das suas aplicações, se o assim justificar. Se tem que ter isso em mente, para que essas aplicações ou esses serviços sejam o mais agnósticos possíveis e não seja complexo de correr num provider A ou B. Ou então até mesmo considerar consumir a tal aplicação num modelo já de SaaS, em que nem sequer tem que se preocupar, simplesmente acede à aplicação, ela já está alojada, é menos um esforço. Também poderá recorrer aqui a mecanismos de automação que também podem facilitar aqui um pouco o aspecto administrativo do hybrid cloud e de multi-cloud, ou seja, recorrer aqui a plataformas que lhe tirem um pouco o esforço, uma vez tendo obviamente sido afinada, tirarem esse esforço das equipas de administração e fazerem os trabalhos, a plataforma faria os trabalhos pelas equipas. Muito obrigado, Ricardo. Eu pediria a opinião do André também sobre este tema de lidar com a complexidade destas soluções. Sim, bem, aqui na ótica da Schneider e mais aqui num cariz de infraestrutura física é muito mais fácil falar, porque na verdade esta complexidade, sendo ela uma cloud uma cloud híbrida, on-prime ou até edge, isto tudo tem que estar alojado em algum lado, e algum lado é um espaço físico e, portanto, é onde a Schneider se situa e onde a Schneider tem provas dadas. E aqui nós temos a capacidade de oferecer e conjugar todos estes ambientes através de camadas aplicacionais e softwares que temos vindo a desenvolver para dar, lá está, esta facilidade ao gestor de IT ou até ao cloud provider de tomar a sua decisão, qualquer que seja ela, no momento que for,
E aí, relativamente aí à simplificação, nós contribuímos para essa simplificação. Agora, nesta parte mais complexa, já no mundo lógico, temos aqui os parceiros e as empresas corretas para falar e, portanto, termino por aqui a minha resposta a esta questão. Muito obrigado, André. Eu pediria também a opinião do Rui sobre como domar esta complexidade crescente e imparável, certamente. Obrigado, Henrique. Efetivamente é algo que acredito que esteja presente na mente daquilo que são os nossos CEOs. Acho que uma das grandes armas para nós tentarmos combater o lock-in no que diz respeito a cloud públicas é termos uma abordagem multi-cloud. Termos uma equipe interna DevOps com um know-how suficiente para conseguir implementar tudo aquilo que são as suas infraestruturas, tudo aquilo que são os workloads do negócio de uma forma mais abrangente, ou seja, com capacidade de integração entre vários ambientes de cloud. Obviamente isso traz para dentro de casa um desafio também extremamente importante, que é termos um know-how dentro das empresas necessárias para o fazer. No entanto, caso não exista o know-how interno, obviamente temos parceiros, temos empresas que já deram provas mais do que válidas, que são capazes de conseguir fazer esse trabalho e ajudar aquilo que são os nossos CEOs, naquilo que são o desenvolvimento das suas aplicações, por forma que elas consigam coexistir em vários ambientes. Sejam eles do ponto de vista público, nomeadamente com aquilo que são o multi-cloud, e termos a capacidade de transitar essas aplicações entre clouds. Obviamente, alicerçado a isso, temos uma componente de conectividade que nos possibilita rapidamente passar esses workloads de um lado para o outro, sem grande disrupção. Falando na componente on-prem, obviamente também termos um know-how interno, temos aquilo que são as nossas tecnologias, têm a capacidade também de não estarmos presos do ponto de vista de cloud, mas estamos sim presos, obviamente, àquilo que é o know-how interno, as aplicações, a disponibilidade do nosso hardware, e obviamente há sempre uma componente interessante, nomeadamente com CAPEX ou OPEX, quando eu quero fazer um investimento inicial naquilo que é a minha infraestrutura, tendo em conta que eu tenho um know-how técnico interno, ou se efetivamente eu vou para um modelo de OPEX, em que vou utilizar uma cloud pública, vou utilizar um parceiro que me possa ajudar naquilo que é o desenvolvimento aplicacional. Muito obrigado, Rui. Mário, como é que as organizações podem endereçar esta dicotomia? Evitar lock-in, evitar complexidade das múltiplas soluções. De facto, muito obrigado, Henrique. Olha, de facto, só aqui para complementar algo que já foi falado antes, e já agora aqui para o Rui também, de facto, nós falamos dos modelos de financiamento, falamos OPEX, CAPEX, sempre associamos cloud a OPEX. Atenção, chamo só a atenção que, de facto, ao dia de hoje, muitos fabricantes permitem ser um modelo de OPEX on-prem para nós. O cliente decide e quer. Portanto, tem a ver com os modelos de negócio, isso já é permitido também. Já existe essa flexibilidade da cloud, mas on-prem, perfeitamente, e isso é um chavão que está sempre usado, de facto é uma estratégia de muitos fabricantes atualmente de hardware, que eles já têm, que é para também tirar aquela obrigatoriedade, sempre que nós temos flexibilidade, modelo de OPEX, obrigatório cloud. Não, atenção, on-prem já é possível de fazer o mesmo. Sobre o vendor lock, posso dizer, atualmente não considero que seja uma preocupação muito premente. É sim, instituições financeiras, existia um vendor lock, mas isso sim, para aplicações desenvolvidas por empresas estrangeiras, que sim, eles eram proprietários do código, aí havia um problema. Aí há um vendor lock, sem dúvida, quando queremos desenvolver algo mais. Sobre a parte da cloud, o que é que temos feito atualmente? Inclusive, não falando aqui, mas só comentando, temos feito para alguns clientes que querem criar a sua própria cloud e disponibilizar para todo o seu universo, para toda a sua organização. E conseguimos com algumas ferramentas fazer gestão. Isto depois assenta sempre na escolha do hipervisor e das ferramentas que queremos. Eles podem controlar os custos, podem dar acesso a um portal, como nós já conhecemos, mas tudo de forma privada para a sua organização. O que nós temos para outros clientes e que têm cloud público, ou seja, um multi-cloud, existem sim várias soluções de software já, felizmente já existem, que permite haver um controle de custos, haver um controle também da utilização e depois com todas as ferramentas de automação, monitorização, enfim, que permite de forma automática e programada a mover então entre as diferentes clouds os workloads, mover para on-prem outra vez, portanto, há uma harmonia e há esta flexibilização cada vez mais que permite às empresas, de facto, ter uma performance muito melhor e tirar o melhor dos dois mundos. Neste caso, os dois, três. Muito obrigado, Mário. Pedro, para encerrarmos o nosso fórum, como é que vê o endereçar desta, por um lado, da complexidade e o fugir ou procurar evitar o lock-in, não é? Que é sempre uma preocupação, não é uma preocupação de agora, é uma preocupação desde sempre, o lock-in face a um fornecedor, um conjunto de fornecedores,
e depois que a fuga nos pode levar, enfim, a soluções mais complexas. Como é que se resolve este dilema? Obrigado, Henrique. E realmente é um dilema grande. Começando pelo lock-in. O lock-in é algo que nós temos convivido desde sempre. A verdade é essa. E se nós estamos a aproveitar propriedade intelectual de vendors, estamos lock-in a esse vendor. Portanto, não, e quando pensamos, por exemplo, em ferramentas como a ERP, estas organizações não mudam de ERP de ano para ano. Portanto, há aqui também fazer uma relativizar um bocadinho o lock-in. Se nós queremos, muitas vezes, aproveitar o melhor que a cloud tem para oferecer, temos que abraçar o lock-in. Nós temos projetos em que conseguimos converter 200 VMs de um cliente em serverless, e se não fosse utilizando a capacidade tecnológica do provider, nunca conseguiríamos chegar a este ponto, em que damos a flexibilidade ao cliente de usar a computação de uma forma automática. E isto já ultrapassando a parte de containers, que já ajuda muito. E aí o container é multiplataforma e podemos deslocá-lo. Mas quando falamos em código, por código, aí estamos a trabalhar utilizando soluções nativas dos próprios providers, estamos a fazer lock-ins a este provider. Se a tendência internacional, aquilo que temos estado a assistir, é que o normal é que as empresas não mudem de provider. Portanto, podem adotar em futuros passos outras clouds, mas mudar cloud por cloud, desde que não estejam em IaaS, que a IaaS torna simples fazê-lo, a solução não passará por mudar porque sim. Porque é que vão mudar? Porque é mais barato? Será que o custo da mudança compensa isso? Portanto, há aqui algumas questões que têm que ser colocadas em cima da mesa quando falamos em lock-in. Lock-in ninguém gosta de se sentir preso. Claro que não. Mas, se calhar, para agarrarmos as vantagens dos providers, teremos que passar por aqui. Quando falamos em gestão de custos de ambientes multi-cloud, eu acho que aqui é dar visibilidade. E quando nós, por exemplo, podemos apresentar a um cliente um portal que consiga agregar multi-providers e lhes consiga lhes dar a visibilidade de quanto é que estão a gastar em cada provider e consiga libertar alertas de quando os consumos atingem determinados níveis. Isto já dá uma grande ajuda na decisão aos nossos clientes. E, obviamente, aqui falou-se no início deste fórum em FinOps. FinOps, cada vez mais, é um ponto fundamental na conversa com clientes. Não só a palavra, porque não é só otimização de custos, mas é a mudança de mentalidade dentro do próprio cliente. É uma nova metodologia, se quiserem entender por aqui. Portanto, não é só fazer, é mudar a forma como se trabalha a cloud. E sim, isso já traz, garanto que aqui vai, quem já trabalha com FinOps, é uma grande alteração ao nível da organização do cliente. Portanto, e é algo que, se quer que a Public Cloud tenha um crescimento sustentado, é algo que tem que ser uma aposta. Obrigado, Pedro, e aproveito para agradecer a todos os participantes que se juntaram a nós, aceitaram juntar-se a nós neste debate, que é particularmente importante e relevante, e que será publicado em termos da IT Insight na nossa próxima edição. Estamos agora basicamente a encerrar. Portanto, agradecemos a todos os participantes e à nossa audiência que participou remotamente também neste debate. Esperamos voltar a ver-vos em breve em novos fóruns, onde certamente falaremos de temas que são conexos com estes. Muito obrigado, um bom dia. Stay safe, que é sempre, nestes tempos, eu acho que podemos bem dizê-lo, portanto, mantenhamos em segurança, enfim, acho que ainda não, o temporal ainda não passou totalmente. Mais uma vez, muito obrigado, um bom dia.